da linha para Diniz. É isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou falar para vocês a verdade que ninguém vem falando. Porém, eu não tô nem aí. Vou falar tudo que eu tô sentindo, tudo que eu gostaria de falar para vocês no vídeo de hoje. E antes, queria falar com vocês, a blusa do Voz Vascaínos, o link na descrição, quem quiser comprar de qualquer lugar do país, já está disponível. E você dá uma moral aqui pro canal do Voz, nessa camiseta, maravilhosa. Então, rapaziada, na minha concepção, a torcida do Vasco já demitiu o treinador Fernando Diniz. Exatamente, a torcida já definiu que não quer mais o treinador. E hoje o Fernando Diniz, para mim, à frente do Vasco, ele é um treinador que está cumprindo aviso prévio. Ele é um treinador demitido, exercendo a função do cargo de treinador do Vasco da Gama. Por quê, gente? Os números não mentem. Os números estão aí. Em 52 partidas, o Diniz perdeu 21. Ganhou somente 16. Um aproveitamento de 44%. O Sampaoli agora, hoje de manhã, com 46% de aproveitamento pelo Atlético Mineiro, o Sampaoli foi demitido do Galo, com 46% de aproveitamento. Jogou a final da Sul-Americana no passado, também não ganhou, assim como o Diniz jogou o final da Copa do Brasil e também não ganhou, e o Sampaoli foi demitido. E o Diniz, cara, por que para mim fim da linha? Eu vejo o Diniz muito perdido, até na coletiva de imprensa o Diniz vai mal. Ontem ele falou para o Joel Silva, do canal Colina em Foco, repórter que eu acompanho, e trabalhou no Voz do Atenção Vascaínos, viajava para todos os lugares do país para poder cobrir o Vasco. O cara é vascaíno mesmo, raiz. E ontem o Diniz, quando foi questionado pelos seus números pelo repórter, ele falou que o repórter simplesmente poderia comemorar, que ontem ele ganhou. Como se o repórter estivesse torcendo contra ele. E, na verdade, a gente sabe que não é isso. E eu vou falar uma coisa muito grave para vocês depois desse recadinho aqui. Fala, minha tropinha, quer comprar a blusa do Voz Vascaínos, caneca e boné? Acesse a nossa lojinha aí. Valeu? Lojinha do Voz Vascaínos. O Fernando Diniz, rapaziada, ele goza de privilégios com o Pedrinho. Ele tem meio que uma espécie de que é intocável hoje no Vasco. E a gente está vendo os resultados que estão sendo muito complicados para o Vasco da Gama. Se você pegar os últimos 12 jogos de Campeonato Brasileiro, contando o Campeonato Brasileiro do ano passado e o Campeonato Brasileiro desse ano, o Vasco só ganhou uma partida nos últimos 11 jogos, que foi aquele jogo contra o Internacional, que choveu, o jogo teve que parar, depois o jogo voltou, o Ryan destruiu, e o Vasco ganhou de 5-1. Fora isso, o Vasco já começa esse ano na zona de rebaixamento. 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Sendo que o empate e uma derrota foi em São Januário. Como eu sempre bato na tecla para vocês, nos últimos anos o maior reforço do Vasco é São Januário. É a torcida que empurra. Hoje o Vasco tem, cara, olha a quantidade de contratação do Vasco. Rojas, Inestrosa, Cláudio Spinelli, que já pôde jogar, e o Vasco não consegue dar conta do recado. Coutinho, mais uma vez, muito abaixo. A torcida ontem vaiou o Coutinho demais. Ele deu um sorrisinho quando saiu de campo, que eu falei para vocês. De verdade, eu acho que esse sorrisinho não foi um bom sinal. E o Vasco, que pretende renovar com o Coutinho por mais um ano ou até o final da temporada, eu sinceramente não sei o que vai acontecer depois desse jogo de ontem, que ficou muito ruim para todos os jogadores, né, gente? Porque ontem o Vasco chutou 26 vezes no gol e não conseguiu fazer um gol. Contra a Chapecoense, o Vasco chutou 32 vezes e só conseguiu fazer um gol. Não conseguiu matar o jogo. Mais uma vez choveu em São Januário, mas ontem a grande verdade é que a chuva não atrapalhou. Melhor jogador do Vasco ontem, de novo, Andrés Gomes. Cara, tem hora que eu fico pensando que o Andrés Gomes vai morrer dentro de campo de tanto que ele corre. E depois, gente, as substituições do Diniz foi qualquer coisa, né, gente?
O GB já estava negociado com o Fortaleza. Hoje o GB já foi para Fortaleza, para o Ceará assinar com Fortaleza. Por que ele não botou de cara o Rojas? Por que ele não botou o DVD? Aí ele falou que no jogo contra o Botafogo, o GB entrou, empurrou o Botafogo para a área e o Brenner pôde fazer o gol. Brenner também, mais uma partida muito abaixo, está sem ritmo de jogo, mas é um jogador que vai ajudar bastante. É um jogador que está sempre tocando na bola. Ele tem carisma com o gol, como o Diniz mesmo já falou isso. E eu volto a falar para vocês, gente, eu gosto muito do Fernando Diniz, treinador e como pessoa. Mas no Vasco eu vou bater na tecla mais uma vez. Não deu liga. Não deu liga. Não está rolando. Quarta-feira em São Januário, sábado em São Januário, 9h30 da noite, sábado de carnaval. Vasco e Volta Redonda, jogo único pelas quartas de final do Campeonato Carioca, empate, pênalti. Se o Vasco for eliminado, por mais que o foco do Vasco não é Campeonato Carioca, o foco do Vasco é Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, vai vendo até onde dá, mas o foco do Vasco é Campeonato Brasileiro para não passar vergonha como nos anos anteriores. O foco do Vasco tem que ser fazer 46 pontos o mais rápido possível no Campeonato Brasileiro e se conseguir coisas maiores depois, melhor, uma pré-Libertadores, enfim. Aí não importa. O que o Vasco não pode é mais uma vez estar figurando em zona de rebaixamento na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, gente. O Vasco não consegue ganhar com o Diniz no Campeonato Brasileiro. O Diniz, com um campeonato longo de ponto corrido, ele tem um problema que para mim é cognitivo. Porque como é que um cara que joga tão bem Copa, foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, vice-campeão da Sul-Americana, não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro? O último trabalho do Diniz no Fluminense, antes dele sair para o Cruzeiro, ele deixou o Fluminense no último lugar com 6 pontos. Com o Cruzeiro também ele fez um Campeonato Brasileiro muito ruim. E agora com o Vasco em 3 jogos, o Vasco tem 1 ponto só. De 9 pontos disputados, o Vasco não conseguiu conquistar... O Vasco conseguiu conquistar 12% dos pontos disputados. Se você ganhar 12% dos pontos disputados até o final do ano, você vai ser rebaixado. E se tem grande parte da torcida que está pedindo a saída do Diniz e uma parte menor confia no trabalho dele, eu acho que tem que ser muito a curto prazo aí, em mais 3, 4 rodadas, o Vasco tem que se decidir se o Diniz vai dar certo ou não vai dar certo. Porque a gente sabe, quando começa a virar para o segundo turno, esse ano o campeonato vai ficar parado 45 dias por causa da Copa do Mundo. E quando você para um tempo tão longo assim, numa zona de rebaixamento, a gente sabe o quanto o clima fica ruim e fica difícil de reverter as coisas. Eu espero de coração, Diniz, se o Pedrinho não te mandar embora, mas você vê que o negócio não vai andar, pede para sair, cara. Gosto muito de você, mas você cair com o Vasco da Gama seria uma mancha enorme no seu currículo e mais uma mancha enorme na história do Gigante da Colina, o Vasco da Gama. Rapaziada, desculpe meu desabafo, mas é isso que eu penso hoje e, infelizmente, para mim é fim da linha para o Diniz. Que ele possa dar a volta por cima, eu acho muito difícil, não estou torcendo contra, mas é a realidade que eu penso hoje. Valeu? Beijão no coração de vocês.